Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui da nossa fanpage e hoje falaremos um pouco sobre o projeto de lei de número 130 de 2011 que foi aprovado no dia 30 de 3 de 2021 pelo Senado Federal e agora segue para a sanção do Presidente da República. De qualquer forma, ainda que o presidente ainda não o tenha sancionado, vale aqui a gente conversar sobre ele. Qual que é o objetivo desse projeto de lei? Qual que é a sua finalidade precípua? Bom, basicamente, esse projeto de lei pretende incluir o parágrafo 3º no artigo 401 da CLT, que é a consolidação das leis do trabalho. Vamos ao texto da lei. Ele vai dizer o seguinte, ó. Pela infração ao inciso 3º do artigo 373-A da CLT, relativa à remuneração, será imposta ao empregador multa em favor da empregada correspondente a 5 vezes a diferença verificada em todo o período da contratação. Ou seja, imaginemos então a seguinte situação. Imagine que uma mulher que tem o mesmo cargo e a mesma qualificação de que um homem, só que ela receba R$ 1.000 a menos do que o homem que tem o mesmo cargo e a mesma qualificação dela. Para a legislação, isso daí é uma discriminação salarial. Então, com a inclusão agora desse parágrafo 3º na CLT, o empregador será multado em 5 vezes pelo valor apurado. E qual que é o lapso temporal? Vai seguir a prescrição quinquenal, ou seja, de 5 anos. Então, se foi uma diferença de R$ 1.000 apurada nos últimos 5 anos, a gente chega num valor aí de 60 mil. Multiplicado por 5, essa empregada vai ter direito a receber uma multa do empregador equivalente a R$ 300 mil. Por quê? R$ 1.000 de diferença, multiplicado por 5 anos de trabalho, que vai retroagir para 5 anos, caso ela tenha esse período, e você multiplica novamente por 5, que é a imposição de multa, que agora passará a ser prevista na CLT, caso o Presidente da República sancione. Interessante notarmos aqui o seguinte: será que já não havia uma previsão que visava coibir medidas discriminatórias contra a mulher? Sim, já tínhamos essa previsão. Por exemplo, o inciso 30 da Constituição Federal, no artigo 7º, ele diz o seguinte: proibição de diferenças salariais, de exercício de funções e de crédito de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Não obstante, embora já tivéssemos uma previsão constitucional na nossa lei maior, a legislação infraconstitucional também previa alguns artigos que visavam coibir medidas discriminatórias. Por exemplo, temos o artigo 461 da CLT, que diz o seguinte: sendo idêntica a função a todo o trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá a igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Não obstante essa previsão na CLT, e também a lei de número 9029 de 1995, cujo artigo 1º prevê o seguinte também: é proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho ou de sua remuneração por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês com isso? Tanto a Constituição, que é a nossa lei maior, como a legislação infraconstitucional, que está abaixo, portanto, da nossa Constituição, já previam expressamente que não seriam aceitadas medidas discriminatórias por causa de cor, sexo, etnia, etc. Mas mesmo assim não foi o suficiente para brecar esse tipo de situação, notadamente com relação às mulheres. Para se ter uma ideia, um estudo
realizado pelo UOL no ano de 2009, inclusive que ensejou ali as justificativas desse projeto de lei, ele diz que no Brasil há uma disparidade de 22% entre os salários das mulheres com os homens. Ou seja, as mulheres que tinham ou que têm o mesmo cargo e a mesma qualificação profissional que os homens recebiam algo em torno de 22% a menos do que os homens. Agora, com esse projeto de lei aprovado, que vai incluir o artigo 3º o parágrafo 3º no artigo 401, a tendência é que essa discriminação diminua. Do contrário, o empregador arcará com uma multa, como eu disse, 5 vezes o valor apurado dos últimos 5 anos.